Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje é 29 de julho, né? Estamos chegando no finalzinho já de julho. Glória a Deus, mais um mês que estamos conseguindo vencê-lo com a graça de Deus. A palavra hoje, eu quero meditar com você e compartilhar com você em Gênesis 4, 3 e 4. Que diz assim: E aconteceu ao cabo de 10 dias, que Caim te trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. O tema aqui é a prática de oferta. É o tema. A prática de ofertar. Ofertar não é a criação e imposição de instituição religiosa. Ofertar é algo voluntário, é gratidão. Isso daqui começou, meu Pai do céu, no comecinho de tudo, de toda a criação. Ofertar ao Senhor é ato de gratidão. Pelo que eu entendo aqui, interessante que tem dois aspectos aqui. O primeiro ato de adoração, registrado na história, ocorre antes da lei mosaica e das atividades da igreja. E esse ato de ofertar ocorre em um contexto familiar. Então, o ato de ofertar é voluntário. Tem que ser de coração, de alma. Você tem que ser grato a Deus por tudo que Ele te dá. Por isso que o pouco que eu ganho hoje, a primeira coisa que eu faço é tirar. É tirar o que eu sei que é o certo ser tirado e ofertar na casa do Senhor. Seja em dízimo, seja em oferta especial, seja como for. O que eu quero trazer com essa palavra? Que Deus, Ele se agrada da forma que estamos nos apresentando a Ele. Ele se agrada como estamos trazendo a nossa adoração, como estamos levando a nossa adoração ao Senhor. O que Deus mais se agrada é a maneira de como nos apresentamos a Ele. O que Abel fez aqui? Ele se apresentou ao Senhor com o seu melhor, com a sua alma, o seu espírito, sabe? Com a sua consciência e de que tudo que estava ao seu redor, tudo que estava no seu alcance, tudo que estava sobre o seu controle de suas mãos, era do Senhor. E ele não estava errado, ele está certo. O nosso trabalho, quem nos dá é o Senhor. É Ele que te dá força, é Ele que me dá força, é Ele que me dá saúde, é Ele que te dá saúde para nós trabalharmos. Se Ele não nos der isso, como vamos trabalhar e ter o nosso sustento todos os dias? Então, a única forma que nós temos é agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor com a nossa adoração. Seja ela como for, mas que seja de alma, que seja de coração. É isso que o Senhor quer de você, a sua verdadeira adoração, a sua verdadeira dedicação. Abel, isso daqui aconteceu no começo de toda a história da humanidade. Aconteceu no começo. E isso daqui é uma prova viva de que o Senhor se agrada da maneira, sabe, da maneira que nós nos apresentamos a Ele com sinceridade, com verdade. Qual foi a diferença dos dois? Isso aconteceu entre família. Qual era a diferença de Caim e Abel? Foi a sua maneira de se apresentar ao Senhor. Porque o Senhor, Ele não se agrada de soberbos, de orgulhosos,
O Senhor, Ele se agrada de uma pessoa sincera. De uma pessoa sincera. Pode ser rica, seja como for, mas que você seja sincero, seja sincera. E não é fácil sermos assim, no meio de pessoas que não têm o mesmo sentimento que você, que eu, que não têm as mesmas atitudes. Não é fácil conviver com pessoas que pegam uma palavra sua e gera uma discórdia, umas contendas terríveis. É difícil conviver com pessoas que é diferente de você, que não pensa igual. Mas o mais engraçado e o segredo está aqui. É como estamos lidando com esse comportamento um do outro. É como estamos lidando com ele. Como estamos apresentando diante do Senhor em conjunto, em unidade. Porque eram 2 únicos irmãos de sangue, mas um ficou com raiva do seu irmão por conta da sua oferta, por conta de ter ouvido que o Senhor se agradou da oferta dele. E aí? Será que isso não está acontecendo entre nós hoje? Quando nós estamos fazendo alguma coisa que o Senhor está se agradando, mas quem está do seu lado não está sendo visto diante dos olhos de Deus da mesma forma, e ali gera uma grande confusão. E o que nós temos que fazer é pedir ao Senhor graça para que nos ajude a vencer cada etapa da nossa vida. E o nosso processo hoje é manter a nossa integridade com o Senhor. Hoje, o processo é esse. Como estamos praticando a nossa oferta ao Senhor? Estou falando de dinheiro, não. Estou falando do seu comportamento. Estou falando da sua maneira de se apresentar diante do Senhor. Porque não foi a oferta que Abel materialmente levou. Foi a maneira que ele se apresentou ao Senhor. Então é isso que o Senhor está olhando. Como está sendo a minha maneira e a sua maneira de se apresentar diante do Senhor. Analise bem. E procure hoje, aproveite hoje essa oportunidade. E se conserte diante do Senhor. Aonde você estiver agora, nesse momento, como você está se apresentando diante do Senhor hoje? Como você está entregando a sua adoração ao Senhor, a sua oferta ao Senhor? Abel, ele simplesmente creu e acreditou que tudo o que ele tinha era de Deus. Ele já tinha isso dentro dele. Muitas das vezes achamos que o que temos, seja o nosso corpo, seja o nosso trabalho, seja o que for, é apenas meu e eu faço do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser, da forma que eu quiser, esquecendo que temos um dono, viu? Como estamos nos apresentando diante do Senhor, como estamos praticando a verdadeira oferta a Deus. Que o Senhor continue hoje aí lhe ajudando a voltar para a sua essência. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, aqui está essa vida, aqui está essa alma, aqui está essa pessoa. Ajuda essa pessoa, Pai, a se apresentar diante de Ti como Abel, Senhor. Com sinceridade, humildade. Com total, Senhor Jesus, entrega. E deixar o Senhor testemunhar a seu favor. Porque mesmo depois de morto, o Senhor ainda falava sobre ele. Perguntando ao seu irmão Caim onde estava Abel e o que ele tinha feito com ele. Senhor, nos ensina a estar diante dos seus olhos agradavelmente. Aqui está essa vida, onde ele ou ela estiver, está nas suas mãos. Ajuda-o. Em nome de Jesus. Amém.